na manhã desta quarta-feira, em audiência pública na Vara do Trabalho, buscavam um acordo os representantes do frigorífico JBS junto aos representantes dos trabalhadores demitidos do frigorífico. Por enquanto a audiência está suspensa, o JBS vai ver a proposta que fizeram, né? Nós escutamos todos os envolvidos, né? Escutamos o município, a Câmara, o Centrale, a CUT, né? A Associação Comercial, o Ministério Público, o representante dos pecuaristas, e agora o JBS pediu uma pequena suspensão na audiência que vai continuar para que verifique, né? Se há condição de fazer o acordo nos termos como está sendo proposto pelo Centrale e pelo Ministério Público. Autoridades do município estiveram presentes, além de pecuaristas que também prestaram serviços ao frigorífico. É muito ruim, causa um impacto muito negativo. E nós aqui, que estamos com muitas obras paradas, estou fazendo tudo o que posso para reiniciar as obras. Aí vem um impacto de mais 500 demissões do nosso frigorífico aqui. Então, acompanhei a audiência, conversei com os advogados do JBS agora, numa sala fechada ali, e pedi a eles que mantivessem os empregos em Rolim de Moura. Se a unidade estiver com algum tipo de prejuízo, algum tipo de deficiência, que eles corrijam, que façam as demissões voluntárias, como os próprios servidores do frigorífico propuseram, vai diminuir a equipe, eles conseguem adequar sem problemas e sem que cause este impacto negativo na nossa cidade. Com relação a créditos dos pecuaristas com esta unidade, eu creio que está tudo sob controle e não é essa a pretensão da empresa. Uma vez que ela não tem pedido de recuperação judicial nem de falência e pelo menos ela goza de saúde financeira, parece que a nível nacional e internacional. O que eu citei em relação a créditos de pecuaristas lesados em períodos anteriores foi do fechamento do Independência. O que ocorreu? Ele devia na época, aqui, segundo informações, em torno de 45 milhões de reais. Os empregados, eu creio que foram pagos. Os pecuaristas, eles fizeram uma escala de pagamento para pecuaristas de pequeno porte, quem tinha lá uma carga, 2 cargas ou coisa assim. Quem tinha mais que isso, eles pagaram na época créditos até 100 mil reais. Quem tinha mais que 100 mil reais ficou para recuperação judicial. Na recuperação judicial, eles criaram uma estratégia maquiavélica, pode se chamar fraudulenta, para lesar os pecuaristas e os credores de maior porte. Ou seja, fizeram e aprovaram em assembleia com os votos dos ditos pecuaristas, quando que na realidade eles conseguiram procuração dos pequenos para aprovar isso em assembleia, lesando o interesse dos maiores, ou seja, reduzir o crédito deles a percentuais de 5% ou menos para pagar depois de uma centena de meses e desalienaram, tiraram de qualquer restrição a planta dessa nossa cidade e transferiu para o JBS, vendeu como se não tivesse pendência nenhuma, ou seja, de forma legal, mas a região foi lesada. Quando que o pecuarista, como fornecedor, segundo a lei da recuperação judicial, ele não é um crédito privilegiado na recuperação judicial, como ocorreu naquele caso. Ele é um crédito quirografário e ele não tem garantia real, ou seja, os bancos, os fornecedores com garantia real e os funcionários, creio que receberam, pelo menos em parte. E os pecuaristas da região, os maiores principalmente, ou seja, os que tinham maior crédito, foram lesados drasticamente por essa unidade. Então não é assim tão pela porta da frente que essa unidade funciona aqui até hoje. Após horas de negociação, propostas e contrapropostas foram apresentadas. Apresentou o que a gente pediu, que o sindicato pediu, com antecipação de tutela no processo, né? O sindicato entrou com ação civil junto com o Ministério Público e nessa ação civil a gente já apresentou, seria em tese uma proposta, que seria aquela que eu já falei anteriormente, da dispensa daqueles funcionários que querem ser dispensados. Existe uma porcentagem de funcionários que querem ser demitidos. O funcionário tem medo de que a empresa possa não continuar e depois não pagar, acontecer como outros frigoríficos vieram e fizeram na cidade. Mas isso não vai existir, a gente está deixando claro que o JBS de forma alguma vai fazer a situação, pretende isso, tanto é que eles já se prontificaram a quitar as dívidas integralmente, conforme manda a lei. Mas tem muitos funcionários que já pretendem pegar esse dinheiro do acerto e fazer alguma outra coisa que a gente não tem conhecimento ainda. Mas isso é uma parte. A outra parte seria a transferência. A empresa ofereceu uma transferência para as outras unidades, né? Só que não deu garantia. O sindicato quer uma garantia disso. Então nós achamos que todos têm que ter uma garantia desses que vão ser transferidos. Eles têm que bancarem a transferência, a mudança do funcionário, o primeiro aluguel, uma condição financeira decente para o trabalhador que vai ser transferido para outra unidade.
Fora isso, o segundo passo seria a manutenção, seria a redução do quadro de trabalhadores, a redução da jornada de trabalho e a redução da produção automaticamente. Essa seria a proposta do sindicato. Conversar com todos, a empresa realmente entender a necessidade do município, conversar com os vereadores, com o prefeito, com o Ministério Público e juntos nós acharmos uma alternativa. Porque nos últimos 6 meses nós vivemos a pior época da cadeia da carne bovina no Brasil, que ele é associado a 2 coisas. Primeiro, a crise mundial, então as nossas exportações caíram demais. E a segunda é o PIB nacional, que não cresceu na medida do possível, com isso diminuiu o poder aquisitivo da população e o consumo da carne bovina realmente está muito devagar. Com isso, assessorando a isso também, adicionando também a ociosidade que estamos trabalhando com a capacidade das nossas fábricas, estamos realmente trabalhando nesse processo de reestruturação da empresa, mas estamos aqui todos presentes em prol de continuar realmente a viabilidade da unidade de Orlim de Moura. Terminada a audiência, outra assembleia foi marcada entre o Sintrale e os servidores do frigorífico para decidir se a proposta oferecida será aceita. A reunião acontece na próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã, no frigorífico JBS. Trabalhadores estão deliberando quanto à proposta do que o frigorífico fez de manutenção dos empregos para que a unidade não se feche aqui em Orlim de Moura imediatamente. As férias coletivas que ainda tem vão continuar. É uma proposta de demissão voluntária, ou seja, o empregado que quiser ser demitido ele vai ser dispensado imediatamente, vai ter uma proposta também de transferência de empregado para outras unidades com compensação financeira, né? E que aqueles empregados que não queiram aceitar essas propostas, durante 5 meses vão passar por cursos de capacitação oferecidos pela empresa e após esses 5 meses de paralisação das atividades, a empresa vai ver se consegue continuar com as atividades da sua unidade aqui em Orlim de Moura.